Nós, inevitavelmente, temos posições, ora mais fracas, ora mais fortes, em relação a tudo que nos rodeia. Temos preferências político-partidárias ou deprezamos-as, optamos por uma relação ou não, religião ou não. Geralmente somos torcedores de um time de futebol, nos posicionamos a favor ou contra o aborto, pena de morte, homossexualidade, somos simpatizantes por certas raças, comidas, danças, músicas, programas de TV, marcas de bebidas, automóveis, tipos de diversão ou trabalho. Enfim, organizamos o mundo que nos rodeia, fazendo escolhas, tomando posições que podem ser duradouras ou não. Resumindo, somos pessoas de atitudes. Entendendo a importância de todas essas questões, trouxe hoje o tema Atitudes, a fim de contribuir para uma maior definição das nossas decisões e como essas interferem no nosso dia a dia. As atitudes constituem, nos dias de hoje, um dos tópicos bastante estudados. Nota-se que, em muitas ocasiões, a pessoa não é muito coerente com o que ela pensa e prega. Podemos perceber isso no comportamento das pessoas através das suas atitudes. Um sentimento pró ou contra diante de um acontecimento é medido pela intensidade da atitude. De maneira geral, a atitude é considerada por muitos estudiosos como um talento com componente afetivo que consiste no sentimento manifestado a favor ou contra um determinado objeto, acompanhado de um outro componente cognitivo que diz respeito aos pensamentos que tem e um outro ao comportamento propriamente dito. Se não simpatizamos com algumas pessoas, necessariamente temos algum tipo de pensamentos relacionados através das suas ações. Todos esses elementos podem ser influenciados mutuamente, ou seja, somos contra algo e porque temos pensamentos acerca de algo que explicam nosso sentimento negativo ou positivo, agindo de forma hostil ou não em relação ao objeto. Podemos considerar as atitudes instigadoras de comportamentos. Entretanto, para a harmonia das atitudes, temos que recorrer ao senso comum, sob pena de experienciarmos tensão e desconforto. Por exemplo, se somos informados de que uma pessoa de quem gostamos muito procedeu de maneira que condenamos, poderá gerar desconforto na relação. Tendemos a não acreditar que de fato o nosso amigo tenha tido tal procedimento. O contrário não acontece quando a pessoa envolvida não tem vínculo de amizade. No ato, a pessoa nem questiona, acata prontamente o acontecido. Um comportamento inadequado da pessoa conhecida, a tendência é não ter muito peso. Muitas das nossas atitudes são provenientes da identificação com uma determinada classe ou grupo. Portanto, a realidade do outro não está naquilo que ele revela, mas no que ele não lhe pode revelar. Se quer compreendê-lo, escute, não o que ele diz, mas o que ele não diz. Podemos conhecer os significados das situações vividas pela pessoa se a escutarmos com objetividade. É captando atitudes e conceitos, crenças e valores do outro que a experiência pode ser compreendida. O confronto é uma maneira de se aprofundar a intimidade e os vínculos, de se viver uma vida autêntica. As pessoas precisam ter coragem para enfrentar os fatores desconhecidos de um confronto. Conhecer uma pessoa é uma longa jornada. Uma pessoa é ou não é? Ou está sintonizada com a vida ou é apenas uma representação? Uma das lições mais difíceis que nós adultos precisamos entender é recuperar o senso de honestidade, tão poderoso na infância. Crianças nem sabem que a honestidade é uma virtude. São verdadeiras e pronto. Somente quando começa a aprender com correções e castigos, reprovações, é que ela começa a ganhar com distorções
e passa a se utilizar desses meios. Somos então a necessidade social de empatia, bondade, sucesso e recompensa. Quando deixamos de ser honestos, perdemos uma parte de nós. Todos queremos ser felizes e se adotarmos uma atitude positiva, o retorno com certeza será melhor, tendo em vista uma atitude negativa. Acredito ser possível diariamente adotar hábitos mais assertivos e mais alinhados com os nossos desejos e expectativas. Isto pode ser conseguido desenvolvendo a flexibilidade de pensamento. Temos que ser mais flexíveis diante das circunstâncias das nossas vidas, a fim de permitir a concretização dos nossos sonhos, tarefas, responsabilidades, equilíbrio emocional. A flexibilidade de pensamento implica em atenção, concentração, seletividade de estímulos, planejamento também, autocontrole e flexibilidade de pensamentos. Certamente não conseguiremos controlar a grande maioria dos acontecimentos exteriores da nossa vida, devido a fatores como a inflação, o humor das pessoas, o aumento dos preços, entre tantos outros. Sem dúvida, existem coisas das quais não temos qualquer tipo de controle e que nos causam incômodo e mal-estar, como os sentimentos de incapacidade, de irritabilidade, de frustração, de mau humor, de ansiedade, depressão e de insegurança. Para tomarmos conhecimento, consciência de tudo que nos envolve, necessitamos acionar nossas emoções e sentimentos, que vão traduzir em pensamentos e em palavras. Se os eventos que acontecem em nossas vidas são coisas desagradáveis, é natural que os nossos sentimentos sejam negativos e que os nossos pensamentos sejam incapacitantes, desanimadores. Até aí, tudo bem, mas o que acontece é que pessoas se utilizam desses fatos, tendo isso como problemas e passam a vivenciar esses sentimentos e pensamentos e se orientar através deles, se julgando incapaz. Então, como poderemos fazer para tornar as atitudes positivas um hábito no nosso dia a dia? E como isso se faz? O importante é escolher. Lembre-se que toda escolha é acompanhada de consequências, sejam elas boas ou ruins. As reações a esses acontecimentos vão decidir a atitude. Por mais difícil que seja a escolha, temos que agir. O que importa é aceitar o que está sentindo e, dependendo do resultado, mudar o estado interno e colocar-se numa atitude positiva, com pensamentos orientados para a solução. Se você pretende viver uma vida de alegria e felicidade, não pode de forma nenhuma alimentar os seus pensamentos negativos, movimentar-se de acordo com eles. À medida que os pensamentos vão surgindo, se tomar consciência deles e verificar que são destrutivos, e não tem como o porquê os seguir, muito menos se deixar dominar por eles, e tomar decisões baseadas nesses pensamentos distorcidos pela percepção ou incapacidade do momento. Quando fazemos algo repetidamente, isso torna-se um hábito e os padrões de negatividade acabam no controle da sua mente. O desapontamento, a tristeza, o aborrecimento e o medo são sinais que nos alertam para a necessidade de enfrentarmos a situação. A negatividade pode ser um motivador poderoso para futuras mudanças. Centre-se nas suas forças e virtudes. Se nos colocarmos num estado de capacidade, de segurança e combatividade, a nossa mente irá procurar uma solução. Sempre que conseguir reverter um estado de incapacidade ou uma atitude negativa para uma atitude positiva, esses caminhos neuronais que foram ativados aumentarão a sua força de resposta. Comprometa-se consigo, reconheça que possui em si características que merecem ser repensadas. Seja agradável com as outras pessoas, diga a alguém que simpatiza com ela, elogie alguém por alguma característica que goste nessa pessoa.
Diga a alguém muito significativo para você o quanto a ama e como essa pessoa é importante. Quando alguém estiver embaixo, não se junte nas lamúrias, anime-o. Perceba em si o quanto de bom tem para oferecer para os outros. Tente não apenas tratar os outros como gostaria de ser tratado, mas também considerar como eles gostariam de ser tratados. As pessoas apreciam a positividade e quanto mais você compartilhar com os outros, mais você pratica a atitude positiva, reforçando-a na sua própria vida. Finalizo essa exposição com a frase de Augusto Grando: o mundo não precisa de melhores mestres, nem de melhores palavras, mas de melhores atitudes. Assim me despeço, até a próxima semana com o tema Proatividade. Até lá!